Estamos virando vulcões de perguntas. Há dúvidas por todos os lados, questionamentos saindo pelos poros das relações sociais. As perguntas sempre foram a válvula de escape de angústias, aflições, necessidades e curiosidades. As perguntas são catárticas e nunca estivemos tão associados à catarse no dia a dia. Mestre Confúcio dizia que mais sábio do que saber as respostas é compreender as perguntas. E a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento, já profetizava Platão. E do que estamos falando quando falamos sobre sabedoria, já que nada sabemos de fato? Se nada sabemos, o que fazemos além de viver dia a dia um processo incessante de ser e estar? Talvez a lógica que há na dúvida é a resposta que nunca irá satisfazer esse processo. Afinal, o que estamos realmente fazendo aqui? Alguém pode me responder? Bem-vindos ao Eu e Você, um programa do Núcleo de Comunicação da Unipós do Norte, o Centro Universitário do Norte de São Paulo, veiculado no canal do YouTube da Unorte, no site, redes sociais e também na TV Rio Preto, no canal 7 da NET. E hoje eu estou recebendo aqui com grande prazer e grande honra nosso querido Caio Pimentel, aluno de psicologia aqui da Unorte. Você já fez aqui na mesma faculdade anteriormente o curso de administração. Como é que é? Já vou começar perguntando logo de cara para você. Como que é essa transição que você está fazendo na sua vida do mundo da administração para o mundo da psicologia? Eu acho, Marcão, que nem teve muito uma transição, porque é o que alguns dos meus professores me dizem às vezes. Falam assim, você sempre foi psicólogo, você nasceu um psicólogo, eu vou dar um papel para você exercer. Eles sempre disseram isso, eu acho muito divertido. Óbvio que demanda-se muito estudo e muita complexidade para exercer essa profissão. Mas eu gosto muito dessa fala, porque para mim nunca foi uma transição. Desde que eu fiz administração, quando eu vi psicologia organizacional, eu tinha certeza que se eu tivesse que seguir alguma área acadêmica na minha vida, era aquela. Eu só não quis parar o curso na metade de administração e fazer outro. Então eu me prometi que eu ia fazer no futuro psicologia, já estava escrito para mim assim. Eu tentei em 2017, um pouquinho antes da gente ter todo esse problema pandêmico e afins, eu tentei voltar, não deu certo. E aí, quando surgiu a oportunidade novamente, eu agarrei, porque eu já estava com trintinha, falei, preciso dar um geral na vida e preciso fazer esse curso logo, que eu sempre fui apaixonado. Então, essa transição, para mim, nunca existiu. Eu sempre fui apaixonado, sempre estudei de maneira autodidata, sempre estudei comportamento, sempre estudei psicanálise, sempre estudei por conta própria diversas linhas filosóficas e psicológicas. Então, a transição foi do Caio para o Caio. Isso já existia em você de alguma forma, né? Sem dúvida. Sempre tive esse lance com... Eu sempre gostei muito de herói, eu gosto muito dessa vibe de heroísmo, de salvar pessoas. Eu sempre quis ser isso, sempre olhei com carinho para profissões tipo bombeiro, né? Policial. Sempre tive esse lance de querer, né, salvar pessoas, ajudar pessoas. E a psicologia nada mais é do que isso, né? Ajudar a psique humana, né? A pessoa a se entender, a ter uma descoberta do que ela é em si mesma. Então, para mim, não houve uma transição, porque na minha cabeça eu sempre fui psicólogo, se bem que o curso quebrou isso totalmente. Academicamente, para mim, assim, o que eu acreditava que a psicologia é totalmente diferente. Né? O que é ótimo, porque esse questionamento é totalmente válido para um psicólogo. E o que tem sido bem significante até agora, nesse processo que você vem estudando psicologia aqui, o que está representando para você? O que você tem achado de interessante? Cara, mudou minha vida, na real, assim. Como eu encaro grande parte das coisas, a gente pensa às vezes, pô, mas você passa só, 4 horas por dia lá, mas toda a minha visão de mundo é contaminada por essa visão de psicólogo agora. Tudo, o senso comum, como a gente encara transtorno, como a gente vê o mundo, como a gente vê rede social, como a gente vê jornalismo, como a gente vê design, como a gente vê posicionamento político. É basicamente integral, né? Tudo é tomado pela psicologia para mim hoje. E como é que você está vendo o mundo atual? Eu acho que o mundo, ele
eu não gosto da visão fatalista de que o mundo está ficando horrível. Eu acho isso falso. Não, nem eu. A gente tem que se guiar por métrica e dado. E o que as métricas e os dados dizem é que nós nunca vivemos um período tão bom para se viver, né? Existe até o livro, eu esqueci o nome do autor, do Novo Iluminismo. E realmente eu acho que o mundo como a gente está vivendo hoje, ele é fabuloso, né? Embora polarizado, embora desigual, ele é fabuloso, é um lugar fabuloso. Eu gosto muito do caminho que o mundo está tomando. Acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes. Eu acredito sim que as pessoas estão ficando mais bondosas, mais cordiais, mais respeitosas. Eu acho que nós temos mais mecanismos para coibir crime, coibir desigualdade, né? É que isso agora fica no holofote o tempo inteiro. Então nós temos uma visão muito macro disso. A gente está tendo uma liberdade vigiada, né? Exatamente, exatamente. Qualquer coisa que a gente faz está sendo observado, está sendo vigiado. E por conta disso vão gerando, né, os conflitos, os pré-julgamentos. Exatamente. Você costuma ser muito uma vítima de pré-julgamento das pessoas? Com certeza, com certeza. Mas não condeno isso também. Não uso isso como vitimismo. Como é que você lida com isso? Ou fatalismo. Eu lido dando risada, como tudo que eu lido, né? Que o humor é a barreira final da loucura ali. Então a pessoa já tem um conceito formado quando ela chega no Caio. O Caio é chato, o Caio é arrogante, o Caio isso, o Caio aquilo. E às vezes vai te dando rótulos. Exatamente. Né? Às vezes eu tenho alguns comportamentos que endossam essa visão que a pessoa tem e tá tudo bem. A gente não pode... Hoje a gente vive uma sociedade que eu acho um absurdo. A gente estava na Semana da Psicologia, eu comentei que uma pessoa X que estava no nosso convívio era chata. Só falei isso, o fulano é chato. E muitas pessoas que estavam ali viram isso como um ato de agressão. Vira um terremoto isso aí, né? Não é algo agressivo. Você fala, mas você acha que isso é legal para todo mundo? De maneira nenhuma. Eu tenho plena convicção que para uma esmagadora maioria de pessoas, eu sou incrivelmente chato. E tá tudo bem me achar chato, não é uma agressão, não é um preconceito, não tô querendo destituir a pessoa de direitos, é só chato, não tem nenhum... Mas é engraçado, assim, você falando isso, é uma coisa interessante, porque a gente vai conviver, acredito que para sempre com esse tipo de coisa, né? Sim. A sociedade vai caminhar e a gente vai levar esses estereótipos e esses rótulos para frente. Com certeza. Uma pessoa que diz que a outra é chata, por exemplo, muitas vezes o problema pode estar nela e não na pessoa da qual ela diz que é chata. Isso sem dúvida, essa pessoa que eu disse que é chata reflete características que eu tenho em mim, muito provavelmente. Eu não gosto desse lance da projeção Looney Tunes, né? Que fica o perna longa falando você, não, você. Não, eu não gosto dessa projeção. Mas provavelmente as características que essa pessoa tem de chata são coisas que eu não gosto de ver em mim. Sim. Isso é um princípio psicológico básico. Aliás, o que é ser chato? É alguma coisa que me incomoda? Aí eu digo pra você que você é chato, exatamente. Porque eu não sei lidar com uma pessoa como você, por exemplo. Teve uma menina da minha sala, né? Não vou citar, obviamente, mas que uma vez a gente estava numa conversa e ela falou isso pra mim. Eu cheguei mais cedo, ela estava na sala, ela falou assim, nossa, Caio, no começo do curso eu te achava tão insuportável, cara. E aí um dia, numa aula de um dos professores, eu vi que, na verdade, eu te achava insuportável porque você refletia características que eu não gostava em mim. Olha só. Olha o insight que ela teve. Conseguiu virar a chavinha e olhar para ela, não só para você. Exato, ela falou, e eu percebi que, na real, esse problema não é com você, o problema é comigo. Né? E hoje eu gosto muito do seu trabalho, acompanho suas redes sociais, eu acho você incrível. E eu sei que era porque tinham coisas em mim que eu não me adaptava. Do mesmo jeito que esse cara que eu acho chato, provavelmente é isso também. Mas não é um mecanismo de guerra. Eu não quero agredir o cara, eu não quero destituir ele de direito, eu só achei ele xarope. Agora, uma coisa assim, fantástica isso que a gente está abordando aqui, eu até cheguei já a comentar em aula isso, a gente tem basicamente 3 camadas de cebola, em que a pessoa primeiro enxerga a primeira camada, depois, se ela se permitir, ela enxerga a segunda, e se ela se permitir mais ainda, ela vai para a terceira. A primeira camada é a persona, que é a máscara social. E muitas pessoas colam nessa persona. Com certeza. Elas não querem conhecer a tua verdadeira essência, o teu ser, porque isso leva tempo, disposição, atenção e é trabalhoso. Com certeza. E hoje as pessoas estão preguiçosas para conhecer as pessoas. Então essa persona, essa máscara social, eu acabo criando estereótipos sobre a tua máscara social. Exatamente. Aí eu colo o chato em você e pronto. Eu já acredito que você é uma pessoa chata. Quando, na verdade, apenas é a tua persona que está dizendo isso para mim, que é a primeira camada que a gente enxerga. Exatamente. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. Principalmente porque a minha persona, como eu me apresento para as pessoas,
é uma máscara gigantesca para disfarçar as minhas inseguranças. Eu fui uma criança muito tímida, muito introspectiva. Eu não era um cara extrovertido, brincalhão, que tirava sarro, líder. Eu não era nada disso. Eu era uma criança lacônica, que ficava no colo da mãe, chorosa, birrenta. Eu não era esse cara que a faculdade vê hoje, que a galera vê nos vídeos, né? E essa persona que as pessoas têm é uma máscara para as minhas inseguranças. Eu sempre, levando novamente o lance do super-herói, né? O Homem-Aranha, por exemplo, ele sempre faz piada quando ele está lutando, porque ele falou que é um jeito dele disfarçar o medo que ele está sentindo, a insegurança que ele está sentindo. Sim. E essa é uma máscara que eu uso muito. Eu tiro sarro de absolutamente tudo com pessoas que eu gosto. Se você quiser identificar alguém que eu não gosto, é só você ver quem eu não estou conversando ou não estou brincando. As pessoas que eu gosto, eu brinco, eu tiro sarro, eu falo, eu verbalizo. Mas é uma máscara. Essa persona do Caio não é o Caio do quarto, não é o Caio da segunda-feira de manhã. Esse cara ultra risonho, que brinca, que faz piada com tudo e que às vezes é um pouco invasivo, é um pouco chato também, né? Voltando ao lance do chato, às vezes a pessoa olha, né? Até os professores aqui falam, é o Caio. Então é isso. Não é, essa é uma máscara, uma total máscara social que eu visto para poder lidar com as minhas inseguranças. É um jeito que eu consegui ter de conversar mais com as pessoas, de interagir mais com as pessoas, porque eu acho isso extremamente importante, não só para a nossa profissão, mas para a vida. Eu acho que é importante a gente trocar ideia, a gente conversar, a gente ter posicionamentos diferentes. Ah, sem dúvida. E esse é o jeito, essa extroversão, esse jeito de eu trocar ideia, de eu brincar, de eu tirar sarro, de eu ser o cara para frente, é o jeito que eu encontrei de fazer isso de uma maneira saudável para mim. Uma coisa, assim, muito complementar ao que você está dizendo, são as emoções. Né? Muitas pessoas não sabem muito bem ler as emoções, entender, compreender o que as emoções estão sentindo. Sim. As emoções simplesmente vêm e vão, e as pessoas, a partir daí, elas acabam muitas vezes não se entendendo muito nesse lado emocional. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esse papo para daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos bater um papo sobre isso, e a gente volta daqui a pouco mais com o Caio Pimentel para vocês aqui no Eu e Você. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós do Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Estamos de volta aqui no Eu e Você, sabendo um pouquinho mais sobre como pensa o Caio Pimentel. Eu estava falando no bloco anterior a respeito do lado emocional. Rir e chorar são duas manifestações emocionais. Eu gostaria de saber de você, o que te faz rir e o que te faz chorar? O que me faz chorar vem mais fácil na minha mente, porque eu não choro muito, assim, mas arte. Mais fácil ou menos trabalhoso? Menos trabalhoso. Para quem não sabe, o Marcão odeia fácil e difícil. Fica a dica aí para quem for ser entrevistado. Ele detesta fácil e difícil. Eu acho que chorar é mais fácil para mim porque eu sei certinho o que me faz chorar, que é arte, no geral. Assim. Música... Manifestações artísticas. Qualquer tipo. Você Teatro, se emociona cinema, e chora. série, anime. Com coisa cotidiana, raríssimo. Nem sei a última vez que eu chorei por causa de um relacionamento. Tipo, não tenho ideia na cabeça, assim. Deve ter sido no meu último relacionamento, mas não tenho. Agora, a parte artística, arquitetura, tipo, chegar de frente pro Louvre, eu chorei igual uma criança. Situações humanas não te fazem chorar, mas situações artísticas, sim. Sim. Interessante isso. Estranho, né? Me dá um exemplo de algo que te fez chorar. Nossa, o Louvre mesmo. O Louvre. Chegar de frente pro Louvre, tinha um cara tocando jazz, estava 4 graus, eu fecho o olho, eu lembro como se fosse agora. Tipo, a hora que eu cheguei, falei, não, a arquitetura não é tanto assim pra mim. Eu lembro que eu tava tendo essa conversa com o meu self e falei, não, a arquitetura não mexe tanto comigo. Mas o combo do cara tocando jazz num saxofone, a temperatura,
o Louvre, a Torre Eiffel atrás girando, um monte de luz, 31 de dezembro, eu travei na hora, assim. Deu lembrar, né? Deu lembrar a ar de meu nariz. Sim, com certeza. Porque é uma memória, assim, que... E isso acontece demais com música. Às vezes eu pego um trecho de uma música, uma frase dentro daquela música me derruba total. E eu fiz teatro também, no teatro a gente aprende a nunca segurar o choro, então eu não seguro. A hora que vem eu choro e tá tudo bem, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma em chorar, acho fantástico. Agora com situação humana não, situação humana eu acho que ou você resolve, ou o que não tem remédio imediato está, você tem que ter um repertório ali comportamental para lidar com aquilo, não deu certo, chorar não vai adiantar nada. Se for algo que me deu a vontade, que eu senti e tal, eu não seguro, porque faz bem também. Mas não sou de chorar por causa de relacionamento, ou de briga, ou de discussão. Vai ser muito difícil ver isso acontecer. E rir? Rir? O que me faz rir? Olha que pergunta complexa, né? Cara, humor ruim me faz... Tipo, memes ruins, tipo, aquele meme mais trouxa que você pode compartilhar, mal feito, né? Que a gente chama de shitpost mesmo. Aquele humor feito no pente, que você olha e fala, putz, que coisa horrorosa, provavelmente tem uma chance enorme de me fazer rir, assim. Você acha que nós estamos nos transformando em memes? Com certeza. Quantos memes a gente no aquecimento não soltou aqui? Pois é. Tipo, impressionante, né? 35 mil memes. Assim, a nossa catarse está muito mêmica, né? Vamos dizer assim. Totalmente, virou uma expressão cultural, na real, né? Sim. Hoje existe em música, em filme, você vê referências a memes em todo lugar, em pichação, em grafite. Né? Pessoas que fizeram a vida, fizeram fortuna por causa de um meme, né? A gente vive uma sociedade que tem gente que vive para tentar emplacar um meme, né? Tem gente fazendo meme de si mesmo para tentar emplacar algo. Acho que estamos mais ou menos reafirmando. Eu nunca me esqueço, quando eu fazia comunicação social, eu tive a oportunidade de estudar Da Sedução de Jean Baudrillard, um dos principais filósofos da era moderna franceses, né? E ele falava muito da questão do simulacro, de que nós vivemos uma simulação da realidade, não a realidade em si. E o meme meio que vem reafirmar que nós estamos simulando a nossa realidade. Com certeza. Como se nada fosse real. Nós é que projetamos naquilo que vemos um sentido de realidade. Nós acreditamos que vivemos uma realidade ao invés de vivê-la. Nietzsche já dizia isso também, que nada disso está acontecendo. As coisas são mais ou menos como um devaneio mental. Já que a gente está falando sobre a simulação de realidade, toda essa história toda, eu sei que você tem uma predileção muito pela teoria do Skinner, pelo cognitivo e pelo comportamental. Yes, né? Isso. Como é que você transfere a importância que a teoria dele tem para os dias atuais? Como é que você está vendo do ponto de vista comportamental hoje? Eu acho que a gente vive uma sociedade muito skinneriana, né? Acho que a gente... o que ele queria, que era essa transformação comportamental do indivíduo para ele se adequar aos padrões societais, né? Que ficou um pouco antiquado, eu concordo realmente, né? Tem algumas nuances do Skinner que acabaram ficando antiquadas dentro do que a gente aprendeu depois de cognição e afins. Mas o lance de você trazer à tona comportamentos é algo muito importante, né? Principalmente na nossa sociedade atual, né? Às vezes a gente não entende determinados comportamentos, a gente não consegue fazer uma leitura clara do porquê as pessoas fazem o que fazem, né? É terrível isso. Então eu acredito muito que nesse contexto... E existe uma glamorização hoje, você falou o lance da Matrix, né? De a gente estar vivendo uma simulação, existe muito hoje essa teoria que nós realmente, os físicos estão levantando isso. Agora, não só num campo filosófico, mas num campo metafísico, que nós podemos estar vivendo realmente uma simulação. E dentro dessa simulação, imagina o quão importante é o comportamento. Né? Vamos supor que a subjetividade ela seja ditada por uma matrix. O quão importante é o que nós escolhemos fazer. Eu acho que o comportamento é a expressão perfeita do que eu escolho fazer, independente das minhas emoções. Sim. E isso é muito importante para mim. É um dos motivos pelos quais eu me apaixonei por psicologia. Não cuspindo na subjetividade do indivíduo, mas o que faz com que um ser humano que sofreu bullying se transforme num palestrante motivacional gigantesco e o que faz com que uma pessoa sofreu bullying entre numa escola e atire contra crianças? Essa subjetividade, até a gente entender, a gente vai ter passado por 10, 15 massacres, mas o comportamento não, o comportamento é o mesmo.
Então o comportamento para mim é a coisa mais importante que existe. Engraçado que assim, é importante a gente ter um olhar mais acentuado para isso. Como as pessoas na era virtual estão muito condicionadas. Com certeza. O condicionamento operante é uma realidade. Sim. No mundo atual, né? Nós estamos muito condicionados pelas tecnologias, por exemplo. Elas estão ditando o comportamento. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Ó, cadê? Ó, a mão tá aqui, ó. Cadê meu celular? Isso é total. Você quer deixar uma pessoa maluca, é tirar o celular do lado da cabeceira dela. As pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem é ir com a mão e buscar onde está o celular. Isso é total condicionamento. Isso é comportamento, puro e simples. Se a gente não editar isso, isso fica acontecendo o tempo todo. Você procura o seu celular, porque aquilo é um estímulo, um pequeno estímulo que a gente tem de segurar aquilo na nossa mão. E aonde você acha que a gente vai chegar com tudo isso? Eu tenho uma fé inenarrável no indomável espírito humano. Eu acredito que nós vamos saber lidar com isso e transformar isso numa experiência benéfica. Eu tenho fé no ser humano. Eu acredito que as pessoas, embora elas não nasçam boas, não nasçam puras, eu acredito que elas podem dominar isso. Eu acredito que elas podem transformar essa experiência em algo útil, em transformar as tecnologias para que as tecnologias nos sirvam e não o contrário. É uma batalha que nós estamos perdendo no momento, porque só vê isso é por dado, tá? Por métrica, o tanto que de uso de celular, o tanto de distúrbios que nós não tínhamos há 50 anos atrás que nós temos hoje. Então, por enquanto, nós estamos perdendo, mas eu acho que isso vai ser trocado e que nós vamos conseguir dominar as tecnologias e não elas nos dominar. Fantástico, Caio. Muito bom esse papo com você. A gente vai dar um intervalo aqui e eu e você volta daqui a pouco. Para mim foi assim, está sendo uma experiência surpreendente, porque era um sonho e com essa ajuda que essa faculdade está promovendo é que eu consegui realizar esse sonho. Isso está sendo muito importante na minha vida. A gente está voltando aqui ao Eu e Você com a presença do Caio Pimentel, que está dando para a gente aqui uma aula sobre várias situações Quem dera. existenciais da vida. Caio, me fala uma coisa, o que é que você está fazendo nesse mundo? Eu estou aqui para salvar pessoas, principalmente do suicídio, salvar de relacionamentos ruins, salvar do suicídio e ficar absolutamente rico no processo. Essa é a minha visão de mundo, assim. Ajudar pessoas e ser bem remunerado por fazê-lo. Eu acredito muito nisso. Não que eu não possa, obviamente, eu já faço isso, dedicar meu tempo a atividades sociais para pessoas que não têm como pagar pelos meus serviços, pelo que eu oferto, mas a minha visão de mundo é essa, é salvar pessoas de relacionamentos ruins, do suicídio e ser bem remunerado ao fazer. Você já passou por uma situação semelhante a essa? Próxima de você? Em relação ao suicídio? Eu flertei com o suicídio a minha vida toda. Você? Nossa, sim. Eu tô faz muito pouco tempo sem pensamento mórbido, mas a ideação suicida ela foi tão constante na minha vida que até muito pouco tempo atrás eu nem entendia ela como ideação suicida. Eu achava que todo mundo tinha esse tipo de pensamento. E aí quando eu comecei a estudar e comecei a me envolver em processo terapêutico, eu fui entender que isso não é comum. Não é normal você pensar em atentar contra a sua própria vida, mas era algo muito natural para mim. Né? Então eu entendo as pessoas que chegam para mim e falam, putz, eu sinto isso, eu tenho vontade disso, né? Porque eu sempre tive ideação suicida. A depressão sempre foi sazonal para mim, mas a ideação suicida sempre. Então eu sempre tive essa missão e esse objetivo de fazer a vida mais fácil para pessoas que pensam como eu, que às vezes têm essa ideação, e quantas pessoas no meio desse pensamento, desse confabular com a morte, elas não acabam cedendo a esse ímpeto, a esse comportamento. Ah, vou fazer. Ninguém se importa, ninguém liga, ninguém está aqui comigo, terminei com a minha namorada, ou não tenho dinheiro, ninguém liga porque eu estou fazendo, não tenho um objetivo, não tenho nada para fazer, vou acabar com a minha vida. Então, a ideação suicida, ela sempre foi para mim um flerte constante, assim, desde muito jovem até a minha vida adulta. E você disse que faz pouco tempo que você está adaptado a lidar com isso de uma maneira em que não remeta à ideação suicida. Hoje eu tenho controle disso, assim, eu gosto de pensar que é um monstro na coleira mesmo, eu deixo aqui, né, o processo terapêutico ele me colocou no controle desse sentimento, não é porque eu penso que eu vou fazer, eu tenho um pacto comigo mesmo de nunca botar isso em prática.
Não só por mim, porque eu acredito que a nossa vida está sobre a nossa tutela, mas a nossa vida não nos pertence. Porque quando eu tiro a minha própria vida, eu causo sofrimento em você, na minha mãe, nos meus familiares, então a minha vida não me pertence. Se eu acabar com a minha vida, eu acabei com o meu sofrimento transferindo ele para outras pessoas. Então eu não tenho esse direito. Eu fiz um pacto comigo mesmo que, independente do quão ruim estiver, eu nunca vou atentar contra a minha própria vida. Isso é simplesmente fantástico, pensar por esse caminho. Mas falta isso às vezes pro adolescente, ele não entende, ele não tem essa compreensão do que vai ficar, ele só quer extinguir a dor, né? Ele quer que aquilo passe. Ele está mentalmente, trazendo uma analogia física, ele está em chamas, ele está num prédio em chamas, ele quer saltar e acabar com isso, com a dor. É só isso. Vão ser pouquíssimos em percentual pessoas que têm ideação suicida simplesmente porque tem. A pessoa geralmente está em dor intensa, né? No meu caso, eu sempre tive essa parte existencial muito aflorada, então às vezes a vida parava de fazer sentido para mim. Mas geralmente quando a pessoa chega para você e fala, não estou aguentando mais ou quero tirar minha própria vida, é porque ela está em dor intensa. Ela não está fazendo isso porque ela acha bonito ou fofo ou legal. É porque ela realmente está em dor. Simplesmente sensacional poder te ouvir, Muito poder obrigado. assimilar tudo isso que você está dizendo. Obrigado. E o quanto essa mensagem ela vai prestar um serviço muito benéfico para muitas pessoas que estão acompanhando o programa aqui junto com a gente. Caio, eu quero saudar a tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que fico honrado de participar. Você sabe o quanto eu admiro você, né? Até vergonhoso falar você, que a gente acabou tendo algo de amizade, mas eu tenho vontade de falar o senhor, né? Porque ele é meu professor. E sem dúvida você é uma das figuras que eu mais admiro e respeito, não só como pessoa e como meu amigo, mas como acadêmico mesmo, como aula, como sentido de vida, como mensagem, como estudo. Isso é para mim um exemplo, um referencial. Eu fico muito agradecido. Aliás, tem vários vídeos meus que são de aulas tuas, viu? Tem coisas que você fala na aula, eu vou lá, dou uma mexida e faço um vídeo e viralizo. Maravilha, eu acho que a gente está aqui para poder compartilhar os conhecimentos com reciprocidade. Então, da mesma forma que você me traz essas palavras tão generosas suas, eu também devolvo para você. Para mim é uma honra poder estar nesse processo seu de formação em psicologia, fazer parte dele. Nós temos aí um percurso ainda, né, até concluir essa história, e eu espero que a gente possa consolidar muitos caminhos aí pela frente, porque são mãos que se complementam. Com certeza. E cabeças que se complementam nessa história. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, no Eu professor. e você. Obrigado de coração, foi uma experiência incrível, muito boa. E é isso aí. Obrigado você também pela audiência aqui no canal 7 da NET. E esse é um produto do Núcleo de Comunicação da Unorte. Até mais.